Really? I only do that, I think, third days doing only this case, because this case can compromise, it can ruin Bolsonaro. O caso Queiroz seria apenas mais um entre os incontáveis casos de rachadinhas em gabinetes de parlamentares de todo o Brasil, não fosse por um detalhe crucial. Ele seria usado como peça-chave para o desgaste de Jair Bolsonaro, um conservador que ocupara a presidência da República sem o aval do establishment. Um dos braços do sistema, a mídia, abriu caminho para a derrubada de Bolsonaro muito antes da escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. O escândalo denunciado por mim, envolvendo a jornalista do Estadão Constança Rezende, me rendeu uma perseguição jamais vista vindo da grande mídia contra um jornalista independente. Em áudios gravados durante uma entrevista de Constança, divulgada em um site francês pelo jornalista Javad Halib, a repórter do Estadão admite que estava trabalhando somente no caso de Queiroz há 30 dias, porque aquele caso poderia arruinar Jair Bolsonaro. Really? I only do that, I think, third days doing only this case, because this case can compromise, it can ruin Bolsonaro. Constança ainda diz que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, entregou documentos sigilosos para alguns jornalistas. Can I just ask, you said that it's like a financial thing. Is that it's like a government organization or it's like a private one? Government organization. Can I ask what it's called? The name is COAF. COAF. C-O-A-F. C-O-A-F? C-O-A-F. Okay. Yes. And, I mean, have you spoken to them at all? Or they, like, did you request documents from them? Or do you speak to people who work there? Or is that just like a... Yes, I have these documents. It's documents it's not public, but we have. It's not public, but journalists used to receive from sources. Oh, well. Mesmo após ter sido denunciado por Halib, por mim e pelo jornalista americano L. Todd Wood, do site The Washington Times, nenhuma autoridade investigou a origem dos vazamentos no COAF. A jornalista do Estadão é filha de Chico Otávio, figurão da emissora Rede Globo. Mas o que significa saber que a grande mídia está comprometida em derrubar Bolsonaro? Bom, sem a retaguarda da mídia, a criadora de narrativas, nenhum dos atos ilegais do STF ou dos líderes do Congresso contra o governo e seus apoiadores poderia acontecer. É aí que chegamos nos jornalistas e comunicadores conservadores que estão fora do aparelhamento midiático. Nos últimos anos, o número de portais conservadores cresceu exponencialmente, ameaçando gravemente a narrativa da grande mídia, que perdeu espaço e credibilidade na sociedade. Essa comunicação alternativa não representa apenas uma ameaça à mídia, mas a todos os globalistas, comunistas e corruptos que formam o sistema atual, pois para que esses agentes possam agir de forma ilegal, precisam da imprensa aliada para validar as suas ações. Estava aí aberta a caça aos conservadores. O Congresso abre a CPMI das fake news para deslegitimar qualquer narrativa vinda de comunicadores de direita. Logo depois, o Supremo segue o fio com o inquérito ilegal das fake news. Começa a prender apoiadores do governo, fechar jornais e determinar que a Polícia Federal invada a casa de pessoas comuns. Um atentado à democracia jamais visto na história deste país. Mesmo sem que houvesse nenhuma reação do governo em prol dos perseguidos, dentre centenas de investigados, Fabrício Queiroz é preso após a construção narrativa da mídia de que as supostas irregularidades do ex-assessor teriam alguma relação com Flávio Bolsonaro ou com a sua família. Políticos, narcotraficantes, policiais, empresários, líderes de outras nações, nenhum deles admite a ascensão de cristãos conservadores.
Os próximos ataques do sistema serão ainda mais violentos. Os limites do absurdo já foram ultrapassados. A história do Brasil ganha páginas sombrias de uma ditadura que tem apenas um objetivo: aniquilar a verdade. De Belo Horizonte, repórter Fernanda Salles.